Boa tarde para todos. Estamos aqui de volta no nosso TV CELD para apresentar o programa Ilustrações Doutrinárias. Sejam todos muito bem-vindos nesse estudo que fazemos dos clássicos. Começamos com o Leon Denis, nosso patrono, né? Não poderia ser diferente. E hoje nós vamos fazer, no mês de dezembro, a Casa de Leon Denis faz um estudo especial. As palestras não são do Evangelho, do Livro dos Espíritos, nem os outros palestras também não. Elas são sobre uma página que fale sobre Jesus. Nesse nosso programa, nós vamos utilizar a parábola do banquete das bodas, que essa parábola é de Mateus. E também existe a mesma parábola de Jesus com Lucas. Então, a gente vai estar refletindo durante uma hora que aqui estivermos. Então, vamos começar a ler do nosso Evangelho para a gente não perder tempo, né, gente? Então, fiquem conosco para nós estudarmos, refletirmos essa parábola de Jesus. Vou pedir a Sueli, então, para ler, e a Hilda vai fazer a prece, né, Hilda? Por favor. Então, uma boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, com alegria, e que Jesus, nosso mestre, nosso guia e modelo, nos ampare nessa tarde de hoje. Nós vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, o item 1, parábola do banquete de núpcias. Jesus, falando ainda em parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, desejando fazer as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar aqueles que tinham sido convidados para as núpcias. Mas eles se recusaram a ir. O rei ainda enviou outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: preparei meu banquete. Fiz matar meus bois e tudo que havia feito engordar. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, desprezaram o convite e se foram, um à casa de campo, o outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram, após lhe terem feito muitos ultrajes. O rei, sabendo disso, encheu-se de cólera e, enviando seus soldados, exterminou os assassinos e queimou a cidade deles. Então o rei disse aos seus servidores: o banquete das núpcias está pronto, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, então, foram para as ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. E a sala do banquete das núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. Em seguida, o rei entrou para ver o que estavam à mesa. Percebendo um homem que não estava vestido com a roupa nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? Mas o homem permaneceu calado. Então o rei disse à sua gente: atai suas mãos e seus pés e lançai-o nas trevas exteriores. Lá haverá pranto e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mateus, capítulo 22, de 1 a 14. Graças a Deus. Então, vou para a prece, né? Isso. Então, tá. Vou convidando, né, a todos presentes que comece agora a se ligar a Deus, ao nosso Pai, com gratidão pela vida, com gratidão por todos os ensinamentos, pela nossa família, e que nesse dia, né, que está próximo a Natal, vamos trazendo Jesus para o nosso lar. Não nós só nesse dia, mas em todos os dias.
trazendo Jesus na mesa de Natal, na fala com os nossos familiares, trazendo Jesus para dentro dos nossos corações, para que atingimos um dia esse reino de Deus, esse reino de transformações, transformações morais, esse reino de alegria, de felicidade. Mas antes, vamos também agradecendo ainda pelo caminho que temos que seguir aqui. Caminho que ainda encontramos alguns sofrimentos, desafios, mas sempre pedindo a Deus, aos bons espíritos, que nos guiem, nos orientem, e naqueles momentos mais difíceis, que nos traz consolo. Que possamos aceitar os nossos desafios e sempre, a cada dia, renovando as nossas atitudes, aprendendo a cada dia mais. Então, vamos com Jesus continuar esse estudo de hoje. Que assim seja. Gratidão. Gratidão, muita paz e muito bom orar, né, gente? Então, vamos começar, porque nós temos 1 hora de programa e a parábola é muito intensa, convidativa a várias reflexões, mas nós vamos jurar que nós vamos ficar dentro do mínimo necessário, porque ela é muito... De manhã cedo nós fizemos, nossa, foi super produtivo, agradável, consolador. Ô, Sueli, vou convidar você para iniciar contigo, tá? É possível? Sim, sim. Então, comecemos... Só um minuto. O Hilda, a gente vai lendo e vai fazendo comentário em cima da leitura, tá, filha? Tá. Então, hoje a gente vai analisar essa parábola, que é o banquete de núpcias, e lembrando sempre porque Jesus conversava com todo o povo. A figura está bem reflexiva nesse sentido. Jesus conversando com o povo e ele falava por parábolas. As parábolas são histórias que ele conta, mas com um objetivo muito específico de atingir cada coração, usando a terminologia do local, da compreensão, e mais do que isso, usando a parábola, ele chegava às inteligências diversas que a gente vai encontrar no caminho. Nós estamos em lei de sociedade, cada um tem um momento evolutivo. As parábolas chamadas parábolas do reino são as parábolas, então, onde Jesus vai falar de um rei. E o rei ele vai simbolizar quem? Um indivíduo que tem o poder, tem a força, tem todo o conhecimento. E usando essa figura, dessa maneira, essa metáfora, Jesus, então, vai usar o rei, seria a força maior, aquele que tem todo o poder, seria Deus. E, a partir daí, ele vai colocando nessa parábola componentes que a gente vai estudando agora, com a luz da doutrina e de todos os conhecimentos que a gente já adquiriu no decorrer de tantas encarnações, e interpretando o que Jesus quis colocar, que seria, então, um caminho para que a gente siga os seus passos, que ele, como enviado de Deus, ele pretende que todos nós cheguemos ao reino de Deus, que é a felicidade completa, é a nossa perfeição, que é um caminho, como a Hilda fez aí na prece, é um caminho às vezes tortuoso, mas que depende muito do nosso entendimento, mas o chamado fica sempre. Então, esse o grande ensinamento da nossa tarde de hoje. Essa é uma parábola que ele faz um chamado. Deus faz um convite para que a gente melhore, que a gente se reforme, para então poder usufruir de todas essas bênçãos que Deus
nos colocam, que é o reino de Deus. Então, vamos dizer, todas as vezes ele coloca muito esse termo, reino de Deus, reino dos céus. O que seria, então, esse reino, esse tão falado reino que Jesus nos convida? E aí a gente está colocando aqui no slide. Desde então, a palavra de Mateus, sobre Jesus, né? Começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então ele está fazendo um alerta. Vamos nos mudar, vamos nos transformar, que já Deus está nos convidando. É o momento desse convite. Esse arrependimento, é um caminho que a gente vai passando, se entendendo os seus erros, para então avançar. Toda vez que a gente entende que a gente ainda não é perfeito, mas que somos perfectíveis e vamos chegar à perfeição, a gente vai passar, às vezes, por caminhos que a gente dá um passinho atrás nas nossas imperfeições, mas se a gente se olhar de fato e de verdade, a gente vai ter a vontade, o desejo, o esforço de se melhorar. Esse é o caminho que Jesus está nos convidando, porque ele sabe que a gente ainda não tem toda a perfeição. Mas esse é um esforço para a gente alcançar essa perfeição. A perfeição é o caminho de Deus. Então, todos fomos convidados, como a Denise está nos colocando ali. Essa aceitação, se aceitarmos esse convite, cada vez que a gente aceita o convite, sim, a gente vai buscar esse melhor caminho. Então, precisa passar por o passo a passo. O passo primeiro inicial é se reconhecer ainda que erra, mas se arrepender. E a partir daí a gente pode reparar e entrar em expiação e prova e depois reparar. É o caminho que vai à frente, adquirindo virtudes. Isso mesmo. Obrigada, Sueli. Hilda, aí a gente continua alguns textos que fala desse reino. Tu pode ver para a gente? Está no segundo slide. O reino divino não será concretizado na Terra através de atitudes extremistas. O próprio Mestre asseverou-nos que a sublime realização está no meio de nós. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do Mestre, com bases no trabalho metódico e na harmonia. Vinha de luz pelo Espírito Emmanuel, capítulo 177. O reino dos céus é trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. Boa Nova pelo Espírito Humberto de Campos, Irmão X, capítulo 4. O reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. Boa Nova pelo Espírito Humberto de Campos, capítulo 12. Então, você quer que eu faça comentário ou só leitura? Não, faz um breve comentário, lógico. Porque o reino de Deus, ele foi tema central das pregações de Jesus. Isso está lá nos evangelhos, quando a gente estuda o evangelho de Marcos, de Mateus, né? Então está sempre ou o reino de Deus, né? Ou o reino dos céus, né? Que significa isso que a gente estava falando. Então, para a gente alcançar esse reino dos céus, que não está ainda aqui na Terra, né? Porque nós passamos nós estamos num mundo de provas e expiações, então ainda aqui nós vamos ter, como fala, muito ranger de dentes, né? Mas precisamos de passar por essa transformação para chegar a esse reino que não está aqui, né? Esse reino que, por exemplo, um espírito no nível de Jesus, que já alcançou, né, esse reino, essa felicidade que não está aqui na Terra. Então, ainda temos, né, que passar por caminhos ainda longos, né, de transformação, como a Sueli estava falando, né, e um caminho longo de transformações. Mas como nós temos o livre-arbítrio, o caminho ele pode ser ou mais curto ou mais longo. Isso depende de nós, se queremos ir juntos com Jesus nesse caminho, né? Porque ele já deixou, há 2000 anos atrás, ele deixou todos esses ensinamentos aqui.
Então, há 2000 anos que a gente está tentando aprender com ele, e há 2000 anos que muitas vezes caímos, né? Mas graças a Deus que nós temos a oportunidade da reencarnação para voltarmos aqui, para estudarmos, para tentarmos, né, melhorarmos, nos transformarmos e sermos um dia, né, esses espíritos mais felizes, né, mais transformados, como Jesus. O caminho é longo, mas estamos, né, no caminho. Então, Isso era mesmo. ele. O profeta Isaías, que é um dos profetas mais lidos, né? E o profeta que Jesus mais citava, a gente já sabe até muito pouco dele, mas ele, na verdade, é um dos mais conhecidos dos profetas maiores, né? Tem gente até que pensa que ele é filho do profeta Amós, que está localizado até antes dele, mas não, é que o pai dele também chamava Amós. O outro é Amós, o pai chamava Amós. Eu não consigo ver a diferença na pronúncia, mas tudo bem. A gente só sabe que não é o mesmo profeta, que era pai dele. E então, ele é o mais longo que tem, é o de Isaías, acho que tem 60 e poucas parágrafos, capítulos ou parágrafos, eu acho que é capítulo mesmo. Esse aqui é o mais longo que tem na Bíblia. E ele, por que eu estou querendo falar dele? Ele foi o que mais anunciou a vida do Messias. E essa questão do caminho, essa questão do reino de Deus, ele coloca a necessidade urgente. Ele dava o nome dos filhos dele com o nome das passagens da vinda de Jesus. Então, apressa-te, arrependei-vos. Tem um filho que tinha o nome de arrependei-vos. Lógico, na tradução hebraica dá arrependei-vos. Tem outro que tem o nome de apressai-vos. Tudo voltado para a importância que ele dava, que ele sabia que tinha a necessidade de nós entendermos a urgência dessa implantação do reino de Deus. Aí ele diz que esse reino de Deus seria implantado com a vida do Messias e seria com a dor de um parto. Então, quando ele vem citando a dor do parto, fica lá pelo capítulo 4, capítulo 5, de tão importante que é essa parábola que nós estamos estudando sobre o banquete e o convite, que é. Aí ele traz assim, nós temos Jesus, espírito crístico, que há mais de 4 bilhões de anos já era espírito puro, já estava em comunhão com Deus. Quer dizer, por que é Cristo? A humanidade era uma humanidade inocente até a vinda do Cristo. Até agora, dia 25, a gente sabe que o professor José Jorge nos ensinou que os magos não eram magos e que Jesus não nasceu no dia 25, mas tudo bem, isso não importa. É considerada a era que a humanidade saiu da mentalidade inocente para a mentalidade crística. Por que Cristo? Que é do grego de transparência, de reluzir, que a lei divina está na consciência, como está na questão 621. Então, o Cristo, o Messias, o Messias é um Cristo, como existem muitos Cristos pelo universo. Os Cristos, eles são criadores de universo, de sóis, por isso que Jesus é o coordenador do sistema solar, e eles são os que melhor transluz a lei divina que está na nossa consciência. Então, a partir da vinda dele, daqui do Natal de Jesus, né, da manjedoura, a humanidade passa de consciência inocente para a consciência crística, já consegue movimentar a lei divina com mais intensidade. Então, na Gênese planetária, a gente tem um texto lá de Emmanuel, em A Caminho da Luz, que diz assim: a comunidade dos espíritos puros rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conserva as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias, de todas as coletividades planetárias, de todos os planetas.
essa rédeas, essa comunidade, não, esse sistema aqui é o sistema solar, não é só o planeta. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. O que 2 vezes? 2 vezes é na gênese do planeta, na retirada do Sol, da massa, a magma do Sol, para gerar, entrar em órbita e ir resfriando, e as forças centrífugas e centrípeta começarem a entrar em ação, e depois as outras forças, principalmente a gravidade, para ir agregando, ir resfriando aos poucos e agregando material para que o espírito pudesse começar a reencarnar, ser preparado, primeiro no mineral, toda aquela evolução que a gente conhece. Então, essa é a questão, isso é importante a gente ficar sabendo. Eu vou pedir a Sueli, analisa essa parte agora, Sueli, que a gente pode até dar uma acelerada, né? Tá. Então, a gente tem que estar falando de Jesus para, então, primeiramente, falar quem é esse espírito. Esse espírito já era espírito puro na formação do planeta Terra. E ele recebeu uma incumbência de criar aqui nesse planeta, o nosso planeta Terra, uma escola. Essa escola é para que nós possamos, enquanto, né, espíritos aqui no planeta, nos conectarmos a Deus. Para então, quando a gente se conecta a Deus, a gente sabendo que Ele é o Criador, que Ele tem a felicidade, que Ele tem a sabedoria plena, então se a gente usufruir um pouco dessa grandiosidade que é Deus, é quando nós estaremos nessa conexão. E aí nós atingiremos um estágio de perfeição, que é a felicidade. Porque aqui no planeta, por enquanto, a nossa felicidade é em momentos de felicidade. A gente ainda tem expiação, a gente tem vicissitudes por conta das nossas imperfeições. Mas Jesus foi convocado por Deus para implantar nesse planeta o reino de Deus, que a gente chegue à felicidade. E ele trouxe todo um evangelho e exemplificando, né, através das suas atitudes, para que a gente apreenda esse conhecimento, faça a conexão com Deus, e aí sim estará estabelecido aqui no planeta o reino de Deus. É um objetivo grandioso de Deus, onde ele coloca, então, esse espírito perfeito, angélico, missionário, para nos auxiliar nessa progressão, para chegar, então, estabelecer nesse planeta o reino de Deus. Será um momento onde toda a humanidade vai estar com esse processo evolutivo já implantado dentro do seu coração, e aí toda a comunidade vai usufruir dessas bênçãos, desse patrimônio que nós temos, porque somos filhos de Deus, né? Isso mesmo, pode dar uma continuidade. Está falando isso aí, né? Porque quando for coletivo, aí será todo mundo. Essa é a fraternidade mesmo da luz, e que aí vamos evoluir mesmo juntos. Obrigada, Denise. Isso mesmo. Então, aí nós temos na continuidade, Hilda, quando diz assim, mas tudo isso não é dado gratuitamente. Teremos recursos para desenvolver os potenciais de elevação, sendo os artífices construtores da nossa felicidade plena. Aí a gente pede a Hilda para dar continuidade aí. Um dia essa felicidade, que primeiro deve ser desenvolvida individualmente, também será plena em toda a terra. Todos os povos viverão pacificamente. O desejo da perfeição começa a crescer dentro dos nossos corações e frutificará em todos os corações, como uma semente.
Aí teremos na terra o reino dos céus, a garantia da felicidade plena. Quando nos colocamos fora do reino de Deus, há infelicidade, sofrimento, até que possamos nos reharmonizar com as leis de Deus que estão esculpidas em nossa consciência. No Livro dos Espíritos, questão 614 e 620. Então, né, aqui, para mim, lendo isso aqui, é um consolo, né. Primeiro que nós somos indivíduos, individualidades. Deus, ele cria todo mundo igual, simples e ignorante. E aí ele pega e dá o livre-arbítrio, pra gente decidir qual caminho, quais as atitudes tomar e sermos responsáveis por as nossas atitudes. Se pegamos aquele lado menos, né, pesado ou o mais fácil, né, a porta mais estreita, então aí que vem os sofrimentos, né? Os sofrimentos que temos que passar, que são responsabilidades nossas. Agora, ele, né, como eu falei da outra vez, ele nos dá oportunidades, não deixa sempre nos deixa, sozinho. E falando, né, que Jesus ele falou assim: "Olha, há muitas moradas na casa do Pai". Aqui na Terra, nós temos essa oportunidade ainda de nos transformar para permanecermos aqui e continuarmos no caminho aqui de mundo de regeneração. Se pelo livre-arbítrio continuarmos ainda na nossa, né, continuarmos ainda nesse caminho de torto, né, que estou procurando as palavras em português, porque às vezes né, se eu saio direto do trabalho para cá, eu tenho dificuldade, É às vezes, muita confusão, eu sei, imagino. é, Não. então eu fico procurando, mas então, voltando, né, então é a nossa decisão, continuarmos aqui na Terra, participarmos dessa transformação de mundo de Uhum. prova e expiação para a regeneração, ou é lógico que Deus não nos abandona, nós temos a oportunidade de ir para irmos para outros planetas, mas temos que passar que nem os capelinos, né, ou outros que vieram para Uhum. cá. Então começar ali não do zero, nós vamos retornar os nossos conhecimentos ficam, mas ficam mais adormecidos, mas vamos ter que vir em corpos mais pesados, né, como eles vieram aqui quando a Terra estava se formando, quando, né, que Jesus, o governador da Terra, né, lá no Caminho da Luz, conta muito sobre, né, e na Gênesis, né, como a Terra aconteceu. Então, para eu não estender muito, porque a gente tem muita coisa, eu fico por aqui. É isso que você falou, é importante, como que as pessoas mudando de planeta, ela fica. Kardec explica isso na morte espiritual, quando ele fala na reencarnação, muitas das potências vão para a latência, aonde? No corpo, na memória, que não é no cérebro, é lá no corpo mental, no perispírito, para poder ir desenvolvendo outras. Os rebeldes de capela, eles vieram para cá porque era rebelde lá. Aqui eles eram avançados, mas eles precisariam desenvolver aqui aquelas potencialidades e habilidades que lá eles não estavam acompanhando. O mesmo vai acontecer com o planeta Terra, com a humanidade. Se a gente não quiser aceitar esse convite, e vamos ver o que o convite vai. A gente vai chegar lá, vamos ver o que está se falando sobre as parábolas, porque Jesus nos ensina através de parábolas, porque são palavras de vida eterna. Não fala sobre a dinâmica nossa da vida do dia a dia, não fica dando regrinha para a gente, não. Às vezes a pessoa pergunta, na época de Jesus, será que ele iria condenar o homossexual? Será que ele ia condenar essa quantidade de... Ele não ia condenar nada. Ele não veio para dar regrinha, ele veio para implantar, cada um pegar o convite, aceitar, se preparar, porque convidados todos vão ser, mas para ser escolhido é de fórum íntimo. Então, vamos lá. Todas essas coisas falou Jesus ao povo em parábolas, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas escondidas desde a criação. Está lá em Mateus, capítulo 13, 34, 35. Era comum, portanto, que o mestre recorresse a parábolas,
que nada mais eram do que simples narrativas, alegorias com preceito moral, não regrinhas, cujo maior fim era o de transmitir verdades indispensáveis de serem compreendidas, e sobre a forma alegórica prendiam a atenção de todos aqueles que ouviam. A simbologia presente nas parábolas auxiliava na guarda e na reprodução do ensino, permitindo que Jesus transmitisse mensagens que, de outra maneira, dificilmente seriam aceitas pelo povo daquela época. Além disso, contando parábolas, o Cristo evitou que, no futuro, seus preciosos ensinamentos viessem a ser deturpados, seja pela ignorância ou pela má fé dos homens. Então, está explicado aqui, a gente já sabia disso, mas é sempre bom a gente estar falando que Jesus tinha programação, projeto, não é assim, vou tentar esse para ver se dá certo. Sabe lá se aquele outro povo pode me ver? Não. Inexoravelmente, a lei divina está na nossa consciência e ele traz estímulos pedagógicos, mas é uma pedagogia do amor. Não é uma pedagogia que invade consciência, porque ele sabe que não adianta, porque dependendo do grau de evolução, o espírito não consegue responder, mas ele veio na hora que a humanidade podia ter escolhido, sim, entre ele e Barrabás, poderia ter escolhido caminhar pelo amor. É o livre-arbítrio. Agora, a responsabilidade é a humanidade. Está aí, ó. Estamos, assim, patinando no erro e acerto. Aquele livro, Carta de uma Morta, ele vem comentando, Maria de Deus, me parece, que é a mãe de Chico Xavier, a mãe carnal, né? Foi a mãe carnal de Chico Xavier, que a humanidade do planeta Terra e a humanidade do planeta que ela vivia, que é Marte, era a humanidade que tinha a mesma idade, a humanidade tinha sido colocada, permitido evoluir no planeta no mesmo período. Só que lá eles tomaram a decisão de aceitar o convite do reino de Deus e evoluíram, já não matam mais os animais, que a gente ama todos os animais, né? Mas a gente come eles, né? Interessante, né? Ah, que bonitinho, gosto tanto do... E come os animais. Ah, mas aí, porque tem a questão biológica, já está provado que a gente já precisa estar diminuindo. Olha, a gente vai ter que reequilibrar o nosso teor fluido vital quando a gente começar a chegar à nossa desencarnação, que pode também ser rápido. Olha o problema sério nosso de alimentação. Por quê? Porque falta disciplina, falta controle mental, e a gente sabe que muita da compulsão por comida é por falta de controle mental, muita das necessidades de excesso de carne, porque dá muita gente tem problema de ácido úrico por excesso de carne. E fora outras questões fluídicas, né? Não quer dizer, não está nada místico, não, né? Porque é pecado, pelo amor de Deus, mas é uma questão mesmo biológica, química, mas é necessário. Bom, tem um montão de gente por aí já estudando muitas outras coisas em relação a isso. Eu vou pedir a Hilda, então, para fazer essa questão que foi colocada aqui pela equipe, muito importante, que é não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Essas verdades têm que ser faladas, tá? As parábolas têm que ser usadas. Eu sou vegetariana, né? Há mais de 30 anos. E vivo bem saudável. Então, não é só a parte orgânica, né? Uhum. Então, tá. Agora, é uma opção também de cada um, né? Não, lógico. Então, Eu nunca comi carne, mas não é por isso que a gente vai ficar fazendo regrinha para os outros, mas tem coisa que tem que ser falada, né? É bom, né? Diminuir também. E agora falando das parábolas, né? Você trouxe aqui o significado, né, das parábolas, porque Jesus falava, né,
por parábola, porque, na verdade, ele, né, tinha que falar naquela época assim. Hoje a gente não tem mais tanta necessidade, mas são ensinos, né, que, duraram, olha, mais de 2000 anos. Então a perfeição dele, né, trazendo essas verdades que na época nós, não compreendíamos tanto como agora, mas já temos já condições de colocar nas palavras atuais, né. Então, qual foi a sua pergunta o que você Não, para fez? você trabalhar Falar da carne e perdi um pouco não, olha, para trabalhar a questão, dar uma lida, da que não candeia, né. dá para trabalhar, mas dar uma lida no porquê É, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. isso. Então, é isso aí, né, que a gente fala, porque ele falava por parábolas, né, então, quando né, porque quando ele falava aqui está no texto, né, que ele falava para os discípulos, ele não falava em parábolas, e os discípulos perguntaram para ele, né: "Mas por que falam com eles em parábolas e conosco não?" Ele falou assim: "Porque eles ainda não têm condições". E Jesus, com todo aquele conhecimento, e ele passou muitos conhecimentos, não todos, porque não dava, para os apóstolos. E os apóstolos eles tinham, porque quando a gente fala, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, quer dizer, vamos distribuir esses conhecimentos que nós temos para as outras pessoas. Se nós entendemos com mais facilidade as parábolas, como o Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem muitas explicações, instruções dos espíritos, e que isso nós podemos passar adiante, como os apóstolos, discípulos, né, primeiro passaram adiante, né. Então é essa nossa ob mais um dever, né, um dever moral, que nós espíritas, por termos os conhecimentos, transmitir isso, não precisa ser nós não precisamos passar esses conhecimentos para os espíritas só. Então nós podemos passar esses conhecimentos, principalmente eu que moro aqui na Alemanha, eu não posso falar de espiritismo para passar os conhecimentos de Jesus. Nós podemos passar esses conhecimentos para todo mundo, porque foi uma língua universal que Jesus trouxe, que nós podemos passar, independente de religião, independente se acredita ou não em Deus, né? Mas são conhecimentos para a vida eterna e para todo mundo, para toda a humanidade. Então, que passamos isso adiante, né? É Muito isso. bem. Isso mesmo, tem que ser passado adiante em forma de live, sabe essas lives? E é assim mesmo. Mas até dezembro vocês vão fazer, vamos, em dezembro que a gente vai fazer. Lógico que a gente vai respeitar o feriado do dia 26, vai respeitar uma série de coisas, mas temos conteúdo para estar passando, até avisar ao público que vai ter, a gente tem acervo que vai estar passando. Só não vai ser, não é presencial e nem vai ser ao vivo. Mas vai ter material lá. Então, a gente continua na nossa. Vou pedir a Sueli aí para. Então, vamos fazer uma panorâmica da parábola. Nós já lemos no início, então a gente não vai ler outra vez. Não E vamos precisa. só dar uma revisão dos temas fundamentais para a gente depois explicitar o que é a simbologia de cada item aí que Jesus vai falando para a gente. Ele cita aqui falando por parábolas, que havia um reino. E esse reino, esse rei, desse dono desse reino, ele fez um banquete. Nesse banquete, ele está convidando todos. Inicialmente, ele convida alguns especiais, e esses especiais negam o convite. Então, ele fala: bom, vamos abrir e todos são convidados. Já foram os primeiros convidados, agora vamos abrir para outro. Ele manda seus servos irem então abrir esse convite, chamar a todos para vir ao banquete, onde as iguarias já estavam preparadas, né? E mesmo assim, alguns se negaram a chegar ao casamento de seu filho. E aí então a gente percebe que ele vai chamando os demais e chama todos, chama quem quiser vir, venham.
Muito bem, então a gente já falou de servos, já falou de convidados, já falou das iguarias, já falamos desse rei, do seu filho, que vai casar, são umas bodas, né? Então a gente daqui a pouco vai falar a importância para o povo hebreu do que é a ligação de uma bodas, o casamento. O casamento é um fato importante, porque tem uma união, e essa união tem que ser uma união de fidelidade duradoura. E é por isso que essa parábola tem tanta importância para a gente, dessa fidelidade que Deus tem conosco, porque aí a parábola está explicitando que esse rei é o que sabe tudo, é o próprio Deus, a gente vai chegar lá. Mas ele continua nas suas iguarias, tudo pronto, e ele olha para alguém que entrou na festa, mas não estava vestido adequadamente. E aí ele manda retirar esse que não está adequadamente vestido, porque a partir dali ele vai ter sofrimento. Então, a partir desse momento, essa é uma panorâmica dessa parábola, onde a gente vai entrar em cada item para a gente pensar e se colocar como a gente é convidado todo o tempo e quantas vezes, mesmo na casa espírita, nós somos convidados e quantas vezes a gente nega, né, esse convite para o trabalho, para a gente melhorar, para a nossa evolução. Então, vamos começar o nosso discussão de cada elemento dessa parábola que Mateus nos trouxe, dessa fala de Jesus. Vamos lá, Rita? Então, no próximo, então, que aí ele vai falar sobre os itens das parábolas. Primeiro é o rei. Nós já falamos que as bodas é uma festa que vai simbolizar o seu reino dos céus. Tem essa grande oportunidade de participar de uma grande banquete que será o reino dos céus, o reino de Deus, né? E esse rei, quem é? Vai simbolizar nessa parábola Deus, aquele que tem inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, esse que tem todo o conhecimento, é o Criador, e nós, enquanto criaturas, desejamos participar dessa festa, desse festim, justamente para nos aliarmos a esse Deus. O filho, no caso do casamento aqui, esse filho é Jesus. Tá o ruim aqui, Rita, porque eu dei para você o PDF, eu não estou entendendo, que está meio, né, corrompido ali a questão ali, não está? O slide. Mas então Jesus é o filho, né? Jesus é o filho, e vamos seguir aqui no nosso caminho aqui. Jesus será, então, o filho, e o festim ocorre porque o rei, isto é, Deus, decide comemorar as núpcias do seu filho. Quando a gente fala Jesus, vai ser o casamento de Jesus com a humanidade. Muito interessante esse pensamento aí de colocar Jesus como o noivo, porque, inclusive, Emmanuel nos fala que Jesus é noivo da humanidade. Quando a gente pensa que Jesus é noivo da humanidade, significa que a humanidade ainda não casou com Jesus. Mas Deus sim, né? Deus casou com a humanidade, mas a humanidade também não casou ainda, né? Ainda não é noivo de Jesus. Ele é noivo por quê? Porque ele tem... agora sim, querida, fez certinho agora. Então, Jesus é noivo da humanidade, porque a humanidade, né, é noivo de Jesus, exatamente porque para ter o casamento é aquela união absoluta, e por isso que se fala que Deus é fiel, tem que ter fidelidade, e a humanidade ainda não chegou no patamar de ser o casamento realmente, propriamente dito. Por isso que vai fazer uma festa para chamar a humanidade para esse noivado, para então, quando tiver o reino de Deus estabelecido em toda a humanidade, aí sim será um casamento realmente com fidelidade, e essa é a simbologia das núpcias, né?
É uma simbologia profunda que está dizendo aí para a gente que vai ser essa união da nossa, do homem com Cristo, ou da alma com Deus. E aí a gente vai falar agora desses servos que na parábola o rei manda esses servos fazerem o convite. Esses servos, na nossa interpretação aqui, esses servos serão aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, a gente já reconheceu muitos servos na sua época. Deus já combina com vários espíritos que já têm uma elevação para chamar, convidar, né? E já a gente tem vários. O próprio Moisés foi um grande servo, porque ele já estabeleceu no povo hebreu o conceito de Deus único, os profetas, os apóstolos. Se a gente vai falar quem são aqueles que fazem a vontade de Deus, Kardec, Leon Denis, que faz para a gente o convite e a gente aceita graças a esses servos que têm já o conhecimento e a importância dessa fraternidade com Deus e vai distribuir esses convites para esses convidados, que somos todos nós, né? Então, vamos seguir? Vamos seguir por cada hora, né? Tá. Então, olha aí, a gente falou assim, para comemorar esse enlace matrimonial, o rei pede que os seus servos chamem os convidados. São classificados certos todo aquele que fielmente fazem a vontade de Deus. Na história da humanidade, vários homens fizeram realmente a vontade de Deus para proclamar as obras, né, em prol das obras de Deus. Então, vamos seguir agora, vamos falar um pouco dos convidados. Aí, Hilda, se você quiser falar quem são os primeiros convidados, olha aí. Está fechado, querida. Tá. Então, tá com... agora, né? Então, quem são esses primeiros convidados, né, que para participar dessas núpcias? Na história, né, os primeiros convidados, eles, como você falou, né, foram os hebreus, porque foram os primeiros que acreditaram em um Deus único, né? Mas, na verdade, por eles terem conhecimentos, né, eles vieram já, passaram junto com Moisés a primeira revelação, né? Então, teve Abraão, eles já vieram de toda uma história, foi um povo que estava sendo preparado, né? E aí os fariseus, que eram estudados, que tinham todo o conhecimento, que poderia entender Jesus, o que aconteceu? Eles recusaram, né? Recusaram. Você imagina, tá próximo a Jesus, ali convivendo com Jesus e recusar esse convite? Aí é uma coisa assim que às vezes eu não consigo entender como pode, né, recusar um convite deste, né, vindo de Deus, né? Como pode ser? Só pode ser o orgulho que a gente tem, a vaidade, porque os judeus, eles achavam que o Messias, eles iriam vir trazer aquele sucesso material, né? Então, era assim porque eles venceram ou perderam já guerras, então era assim que eles viam esse Jesus. Quando viu aquele que nasceu em Belém, veio de Nazaré, né? E Nazaré, que, né, tão pessoas simples, e aí esse orgulho, a vaidade. Mas Jesus, né, Deus fez o convite a outros, que foi toda a humanidade. Então, quando você fala, agora, os servos são esses que aceitaram e aceitam até hoje, né? Porque nós poderíamos ter sido aqueles fariseus que recusamos. Hoje nós estamos aqui como servos, né? Para aceitar esse convite. Então, está na nossa mão se vamos aceitar ou não. Então, e é interessante, né, Hilda, que a gente percebe que Deus coloca todas as oportunidades, né? São todas essas facilidades que nos dá, o que ali na parábola está representado pelas iguarias. Então, quando a gente fala das iguarias, que se a Rita puder botar, são todas essas facilidades mesmo que Deus dá, a providência divina, né? Ele coloca todas essas facilidades para a gente
atender o convite e progredir o nosso projeto. Mais uma, Rita. E aí a gente ainda, mesmo assim, com todas essas iguarias físicas e espirituais, muitas vezes assim a gente recusa os convites, né? É um banquete. Por exemplo, uma das iguarias, poderíamos falar o espiritismo, né? Olha essa iguaria que foi nos dado, né? O cristianismo, primeiro primitivo, e agora com o espiritismo relembrando, né? Para trazer de volta o cristianismo. Olha que iguaria, né? Você falou uma coisa que de manhã cedo, quando chegou nas iguarias, foi justamente o que eu lembrei. Lembra, Sueli? Que é o capítulo 1, item 7. Olha o que é o capítulo 1 do Evangelho, item 7, que diz assim, quer ver? O Espiritismo nada mais ensina, deixa eu ver, só um instantinho, onde ele coloca que ele chegou na hora certa. Espera aí, só um minutinho. Bom, então ele diz assim, ó, assim como Cristo disse, eu não vim destruir a lei, tá? Mais à frente, aí ele disse, o Espiritismo nada ensina que seja contrário ao que o Cristo enviou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todas as pessoas o que só foi dito sobre a forma alegórica, que são as palavras. Olha que iguaria. Primeiro, a iguaria do Cristo, trazendo os ensinamentos em forma de parábolas, e para os seus discípulos, ele que falava em particular. Depois, olha uma iguaria que foi que você lembrou. A doutrina espírita, ela não falou nada diferente do Cristo, então, mas o que ela faz? Ela desenvolve, ela ensina, mas desenvolve, completa, ensina, desenvolve, completa e explica. Olha que espetáculo. Em termos claros, nada na doutrina espírita é místico. Não existe nada na doutrina espírita que não tenha abrangência e profundidade. Quanto mais você lê, mais você tem vontade de entender. Ela não fica um conceito fechado. Então, e ela é clara, objetiva, palavras simples, não tem nada rebuscado. Aí, simples, em termos claros, para todas as pessoas, o que só foi sobre a forma alegórica. O Espiritismo veio cumprir, aonde que eu queria chegar, olha, cumprir no tempo predito o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Gente, quando você vai na questão 922 do Livro dos Espíritos e pergunta se dá para ser feliz em qualquer situação, que eles dão, tem uma situação, independente de qualquer coisa que você esteja passando, dá para ser feliz. Três passos é preciso. Primeiro, viver da posse do necessário. Posse do necessário não é miséria. É não precisar viver de luxo. É bem-estar e posse de necessário, para a gente não ficar com a cabeça fechada, que isso bastar casa e comida. Não, a gente precisa de lazer, arte, doutrina espírita, a gente precisa. Agora, quem está em miséria está em prova, e é culpa da sociedade, porque Deus não criou ninguém para viver na miséria. É culpa da sociedade. O que falta para você é o que sobra para você que está faltando para o outro. Nós estamos agora em campanha de bolsas de Natal, mais de 1.000 bolsas. A gente catuca as pessoas, chama, pede. Sueli levou não sei quantos para casa para os parentes. A Hilda, de longe. Ontem eu fiz a bolsa, Hilda. Ontem que eu consegui, o shopping cheio, mas hoje vai ser a festa, vai entregar a bolsa. Então, parece que é uma besteira, mas não é. Um pouquinho que você tira é justamente isso que a gente está aprendendo. Para quê? Para a gente aprender a desenvolver o reino de Deus dentro, não fora. Pronto. Então, vamos falar sobre a veste, que é um outro item fundamental que a gente não pode abrir mão, né? O segundo a parábola ali. Muito bem, todos foram convidados, alguns refutaram. Sueli, só um minutinho, só temos 5 minutos, tá? Isso. E
o rei viu quem não estava com a veste nupcial. Então, a gente já entendeu que essa veste nupcial é necessário essa pureza de coração para aceitar o convite de Deus. Isso é muito especial, porque essa pureza, essa vontade, ou o esforço que a gente faz de se melhorar, vai dar a claridade do nosso perispírito também, que é a nossa veste nupcial, que vai caracterizar. A gente sabe que o nosso perispírito ele tem luminosidade, ele vai ficar mais claro, mais e brilhoso de acordo com o nosso nível moral. Então, é essa veste de que o rei Jesus está nos referindo aqui. Não é qualquer um que entra numa festa dessa. Não é qualquer um que entra no banquete. É aquele que já entendeu a lei, que já quer se melhorar e já vai tornar a sua veste mais alva, mais transparente, mais translúcida. Enquanto você estiver na imperfeição, você vai ter o seu perispírito denso, pesado, a exemplo lá do nosso livro Memórias de um Suicida, que a gente percebe exatamente essa questão. Então, você é chamado, mas não é qualquer um que consegue acessar a um caminho. Por quê? Você precisa buscar ser melhor a cada dia, não é isso? Verdade, isso mesmo. Então, nós temos, na verdade, 4 minutos para o término do nosso programa, e a gente precisa terminar na hora. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dando por encerrado, lembrando que vocês podem ler também lá no Céu e Inferno, capítulo 4, deem uma lida lá, que fala sobre a natureza do perispírito, porque essa parte toda das vestes nupcial tem a ver com o perispírito. Pode procurar Joana de Ângeles, em Plenitude, capítulo 12, também vocês vão encontrar. E fica para a próxima, para a gente fazer um estudo mais aprofundado. Problema do ser, do destino e da dor, o capítulo 26, em relação à dor, que vai purificando, que vai nos ajustando, vai tirando as arestas, vai tirando as mazelas do perispírito e fazendo ele ficar luminoso. Olha quanta iguaria, gente, para a gente estar evoluindo. Não Enfim, eu vou pedir a Hilda para fazer a nossa prece. Você que fez a prece inicial, né, Hilda? Então, eu vou fazer a final. Fiquem com Deus e vamos fazer, então, bom Natal para todos, que assim que a gente fizer já vai estar terminando. A todos que estão nos ouvindo, que têm nos acompanhado, muito obrigado por vocês estarem gostando de estudar Leon Denis conosco, tá? Vamos, então, à nossa prece, dizendo assim: obrigada, Deus, Deus de bondade, Deus de justiça, Deus que tudo quer de melhor para os seus filhos. Esse Deus, como nos disse, nos apresentou Jesus, um Deus bom, um Deus paizinho, como ele falava, Abba é esse paizinho querido, esse paizinho que é misericordioso, que é criador e mantenedor de todos os seus filhos. Somos mantidos pelo hálito divino, somos mantidos e equilibrados na força criadora e regeneradora que emana de Deus e envolve todo o universo. Toda a casa do Pai é mantida por Ele. Então, em nome desse Deus bom e justo, em nome do nosso querido e amado Mestre Jesus, o meigo Rabi da Galileia, que Ele possa visitar os nossos corações e que nós possamos deixar a porta aberta e deixar fluir, deixar penetrar a doçura de Jesus, a compreensão de Jesus, o entendimento intelectivo de Jesus sobre a lei divina, sobre as leis físicas, sobre o entendimento do universo, o entendimento de Jesus sobre as nossas necessidades, as nossas mazelas, a compreensão, ao projeto que Ele tem para todos nós, que possamos absorver, aceitar o convite das bodas das núpcias, para que possamos estar sempre volitando em torno de Jesus,
para aprendermos a volitar para Deus. Feliz Natal, o Natal de Jesus, o Natal do meigo Rabi da Galileia, o Natal onde Maria, sua mãe, a doce meiga Maria de Nazaré, onde José, seu pai, tão compreensivo, tão amoroso, onde a natureza, o ecossistema estava ali, os animais, as estrelas, os magos, que não fossem magos, mas eram amigos de Jesus, que estavam ali para homenageá-los. E nós também vamos nos colocar nessa manjedoura, pequeninos que somos, mas ali podemos estar nos colocando na manjedoura de Jesus. A manjedoura é a mensagem de fé, esperança e caridade para os corações do homem. Ela significa dizer para todos nós que não importa nosso passado, o importante é o nascimento, e pode ser agora, e pode ser na hora que nós decidirmos que essa esperança, que esse reino do céu nasça dentro de nós, com a doutrina dos Espíritos e com a ajuda do nosso Mestre querido Jesus. Feliz Natal para todos, a humanidade sofredora que passa, que pena, momentos tão difíceis, mas também confortáveis, também de elevação para burilar nossas almas rebeldes e viciosas ainda. Muita paz para todos.